Olá, estamos iniciando neste instante mais um programa Dimensão Espírita. Como vocês podem ver, o nosso convidado de hoje é o nosso amigo Wilson Maria Machado, mais conhecido como Machadinho, que veio até aqui para conversar conosco sobre Espiritismo. Tudo bem, Machadinho? Como é que estão as coisas? Tudo bem, Gilberto, tudo bem, Edson. É um prazer imenso, minha gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para falarmos dos ensinamentos de Deus trazidos a nós por Jesus. Certo. Edson, como é que estão as coisas aí? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus, a eletricidade voltou, estamos aqui todos suados por estarmos sem ar, faltou eletricidade na cidade, mas como diz o Gilberto, a espiritualidade sabe a hora certa de fazer voltar a eletricidade. Graças a Deus tudo certo, bom rever os amigos e voltar ao programa. A gente semana passada não fez, teve um problema técnico, mas estamos aqui, graças a Deus. Inclusive o Machadinho estava comentando antes do programa começar, que se nós fôssemos seres iluminados, né? Ah, sim. Luminosos, na verdade, aquele que produz a sua própria luz. Exatamente. Nós fôssemos seres luminosos, não precisamos da luz dos outros para nos iluminar, a gente faria o programa, né, sem necessidade de esperar a luz retornar. Porque o celular pelo qual a gente transmite o programa tem bateria para transmitir. O problema era que nós estávamos no escuro, então faltava nós sermos seres luminosos. Mas um dia a gente chega lá, Machadinho. A esperança é essa, que daqui umas 10.000 encarnações aí, né? A gente esteja nessa dimensão. Certo. E qual foi o tema que você... Porque aqui é assim, ó, o convidado escolhe o tema, é claro, né? É o dono da palavra. Na realidade é uma oportunidade que a gente tem e como sempre nos é franqueado, a gente vai falar hoje do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Exato. Então vamos... Os dois senhores, o Deus do dinheiro, né? O Deus e o Deus do dinheiro, né? Isso. Vamos começar do começo, dona Machadinho. A primeira parábola que... Ele inicia falando da salvação dos ricos, né? Quando Lucas registrou no capítulo 16, versículo 13, dizendo, ninguém poderá servir a dois senhores, porque odiará um ou amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon, ou o dinheiro, né? Só que este capítulo, na realidade, Lucas, ele fala do mordomo infiel, do administrador infiel, que perdeu a confiança do seu patrão, e ele quis então colocar no dinheiro a culpa da sua falha, da sua fraqueza, né? E aí então Lucas traz com palavras bem sábias e Kardec complementa de acordo com a nossa compreensão e entendimento, nos facilitando na explicação de várias formas como nós podemos invertir essa. Em vez de nós culparmos o dinheiro, vamos usar o dinheiro para que sirva de chave para nós abrir. Ele não pode ser problema. Não pode ser problema. Tem que ser solução. Pela sabedoria dos ensinamentos de Deus, a gente tranquilamente pode administrar isso aí e transformar, né, aquele que seria um atrapalho em uma oportunidade. Eu estava meditando aqui porque eu acabo de ler o livro, né, do Lucas sobre Médico de Homens e de Almas. Sim. De uma autora, ela nasceu na Inglaterra, mas ela passou toda a vida dela nos Estados Unidos, porque ela foi criança já para os Estados Unidos. E ela faz um relato, e há um comentário, né, de que Emmanuel teria dito para Chico, de que essa autora, na verdade, ela foi a mãe de Lucas, naquela encarnação. Então ela traz assim, detalhes interessantes sobre a vida dele, antes de começar o Evangelho, a parte que nós conhecemos da vida de Lucas. Ele é um evangelista muito importante, porque ele escreveu o Ato dos Apóstolos, não só o Evangelho, como todo aquele trabalho que os apóstolos fizeram. E também faz um relato de como Lucas escreveu o Evangelho. Eu tinha uma outra ideia. E realmente Lucas, eu imaginava que Paulo tivesse
instruído, orientado ele, estimulado ele a escrever, mas ele já estava escrevendo antes. Antes do encontro. Conheceu com Paulo. Então, por exemplo, ele conheceu aquele oficial romano que o servo foi curado. Jesus, não precisa o senhor ir lá, você pode se curar daqui mesmo. Aquele relato, ele estava viajando no navio e aquele comandante contou para ele, ele foi e escreveu aquela história. Aí as pessoas, o irmão dele, por exemplo, foi na crucificação de Jesus, participou lá como oficial, relatou para ele todos os acontecimentos. Aí ele pegou o depoimento do irmão e foi registrando. Então ele foi fazendo assim, com base nos depoimentos que as pessoas davam da época, ele foi fazendo os registros. Aí foi lá falar com Maria, fez toda aquela história inicial ali do evangelho dele, como é que se deu, a iniciação. Né, esse livro, é muito, dá uma outra visão, né? Outra visão e traz mais claro para a gente compreender melhor. Melhor. Então, cada evangelista tem a sua importância, os 4 principais. O Mateus foi aquele que já foi designado pelo próprio Jesus, né? E o Judas era o homem do dinheiro, ele era o homem das anotações. Porque ele lidava com isso. Exato. Ele era uma pessoa que tinha esse conhecimento. Mateus. O Marcos foi por influência do Pedro. Ele era parente de Pedro, de Pedro, então ele foi por influência de Pedro. E o João, que participou de todos os eventos, ele escreveu no final da vida. Então, a gente precisa dos 4 evangelistas, né? Nenhum é completo. Exato. Nenhum traz todo o relato completo, né? Então, como todo trabalho da elevação do indivíduo, cada peça, cada engrenagem tem a sua importância própria, né? E nos dá a oportunidade, porque junta-se um com o outro e aí você tem o contexto geral do ensinamento, né? Exato. Fundamentado na experiência vivida por eles e transmitida por alguém que os transmitiu, como o oficial humano no navio transmite, né? E aí eles registrando dá uma outra conexão, outra ideia dele, um outro horizonte para claro que quando ele se debruçava para escrever, ele recebia, claro, também inspirações, né? Inspirações, para complementar aquele trabalho, porque era um trabalho divino, né? O registro desses fatos e desses ensinamentos de Jesus é um trabalho divino. Como nós podemos ver na sequência, quando se aproxima de Jesus, o mancebo, aquele moço, né, e pergunta para ele: bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus, tomando a palavra, responde: por que me chamas de bom? Bom só é Deus. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos das leis de Deus. E ele responde: mas que mandamentos? E aí Jesus retruca dizendo, né, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, ama o teu próximo como a ti mesmo, né, honra o teu pai e a tua mãe. E aí o moço replicou a Jesus dizendo: não, mas eu já faço isso desde a minha mocidade, desde que cheguei na minha mocidade, o que mais devo eu fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus disse: já que você quer ser bom e justo, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, né, e terás um tesouro no céu, depois volta e me segue. Mas aí Jesus pegou pesado, rapaz. Na realidade, Jesus sondou o seu coração e percebeu a sua malícia, né? E o que estava prendendo ele. Exato, né? Eu faço tudo isso, está tudo certo, está tudo bem. E dessa passagem, Jesus tira o exemplo para justificar os discípulos, né? Dizendo, quando ele dirige aos discípulos, dizendo, né, ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque ele tinha grandes haveres. Então Jesus dirigiu os seus discípulos e disse: eu digo-vos em verdade que é difícil que um rico sem a caridade entre no reino dos céus. Agora, esse sem a caridade fui eu que acrescentei. Eu estava vendo que essa palavra não estava ali escrita. Justamente no lema da doutrina espírita. Sem caridade não há salvação. Kardec deixou bem claro, né? Enfatizou essas palavras de Jesus para nós. Em várias passagens ele nos afirma isso aí.
Então, se o rico que tem poder aquisitivo souber administrar seus bens, sua riqueza, ele vai tranquilamente ter oportunidade. Porque Jesus não condena a riqueza. Não condena. Aliás, ele adverte dizendo que é difícil. É uma prova bem difícil. É uma prova mais difícil do que a pobreza. Exatamente. Porque ela nos leva às fraquezas. Enquanto que a pobreza, ela, de um certo modo, nos estimula, né? Estimula até mesmo a própria inteligência, né? Para ir em busca. Para ir em busca. E quem passa por essa prova, é uma prova bastante difícil. Como o Machadinho colocou ali, né? Todos nós passamos pelas provas, né? A doutrina espírita é espetacular porque ela nos coloca que nós não temos só uma vida. Como nós temos diversas vidas, né, Machadinho? Exatamente. Nós passamos por todas essas provas, nós passamos já por provas da pobreza, né? Como tem um irmão que ele brinca e diz assim, se eu fui rico, me roubaram, né? Tem outros que dizem assim, se fui pobre, nem me lembro. Nem me lembro, né? Quando no momento de felicidade, no momento de boa, que as coisas estão tudo certinho na vida, né? E aí então a gente já passou por provas de riqueza, eu não me lembro, mas devo ter passado por essa prova aí também. Eu acho que eu não passei nessa prova, estou desconfiado que eu não passei nessa prova aí da riqueza. Dentre todas as provas, sempre somos advertidos que essa é a mais difícil. E o conceito está aqui no Evangelho, né? Quer dizer, exatamente. Você vem com esta missão de ter bens para quê? Exatamente. Para ti. A partir do momento que você usar isso de uma forma coletiva, está resolvido o problema. E ali Jesus ainda advertiu os apóstolos, dizendo, ainda mais uma vez eu vos digo, é mais fácil que um camelo passe por um buraco de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus. E eu acrescento sem caridade. A caridade que é a alma de tudo isso. É a chave da felicidade do indivíduo, é a caridade. E isso vale para quem tem dinheiro e para quem também não tem. Exatamente, porque a caridade, tem muita gente que quando a gente fala em caridade, já pensa logo na pobreza, na miséria, né, da pessoa que vai eu não tenho dinheiro, então eu não tenho como fazer caridade. Não é isso. A caridade verdadeira é aquela que nós demos do nosso tempo, aquilo que nós freamos em nós para facilitar o nosso semelhante, né, que é o nosso tempo, a nossa atenção, né, a própria inteligência da pessoa usando em benefício dos outros, né, estimulando as pessoas através do exemplo, né? E então temos várias formas de fazer a caridade, dentre essa ao socorro das coisas materiais para as pessoas necessitadas. E tem uma outra já também, não sei se vai falar em seguida, dessa outra passagem, porque o Evangelho ele abre esse tema com diversas passagens, né? Diversas. O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou mostrar aqui. Esse Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro aqui, Kardec analisa o ensinamento moral de Jesus à luz do Espiritismo. À luz do Espiritismo. Explica tudo à luz do Espiritismo. Nesse capítulo, ele abre com aquela primeira parte que nós já falamos. A salvação do rico. Depois, em seguida, ele vem preservar-se da avareza, que é o que temos. E essa terceira aqui é do irmão que tinha um problema de herança, né? Exatamente, que ele veio pedir a Jesus que dividisse os bens dele. Aí ele veio pedir para Jesus. Exato. Você veio com um juiz e resolveu esse problema de família dele, de herança. Ainda mais uma vez eu vos digo que é mais fácil um camelo passar por buraco da agulha do que um rico sem caridade entrar no reino dos céus. O lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Mateus e Lucas registram no seu evangelho, né, essa passagem, e aí continua Jesus dizendo: preservar-vos da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: mestre, diz ao meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Aí Jesus, dirigindo-se a ele, e acrescentou, disse Jesus: quem me designou para julgar ou fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende cuidado de preservar-se da avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, a sua vida não depende dos bens que ele possua.
Essa é bem clara, então nós não podemos nos apegar nas coisas materiais, nos bens materiais. Aqui é referente aos bens materiais, porque os verdadeiros bens, a verdadeira riqueza, nós vamos ver mais adiante, que é justamente as virtudes sublimes, que é aquela parte que Jesus nos recomenda também: juntai a riqueza que o ladrão não nos rouba, a ferrugem não come, Exatamente. a traça não roe, né? Junta os tesouros que vai nos dar as condições de habitarmos numas condições melhor no plano espiritual. E a doutrina espírita é interessante porque ela enfatiza bastante isso, né? Seria ingratidão que nós não dessemos valores àquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Exatamente. Riqueza, tudo que a gente tem. Seria ingratidão, porque se nos chega a oportunidade de ter esses bens, se nós eu não quero isso. Não, seria ingratidão se a gente não utilizasse. Exatamente. O equívoco está no valor que se dá, né? No valor que se dá, no aprender-se aquilo ali, Quer dizer, excessivamente. esse é o que o dinheiro. Esse aqui, muito bom, mas ele não me domina. Eu domino ele. Exatamente. Esse é o sentido. Essa é a diferença do administrador, sério e bom, né? A pessoa consciente de que está usando o dinheiro e não sendo usado pelo dinheiro. Porque esse é terrível. Como nós vamos ver ali mais adiante aqui, onde Jesus nos conta a história do homem que fez uma grande plantação e ia ter uma grande colheita, né? Que aí Jesus toca fundo ali, dizendo assim, contando a parábola: havia um homem rico cujas terras tinha produzido extraordinariamente, e ele se entretinha a pensar de que forma ele ia conseguir guardar tudo que colhia, porque o celeiro dele já estava totalmente cheio de colheita, de bens materiais. E ele teve uma ideia que demoliria aqueles celeiros e construiria outros maiores, onde ele poderia guardar todos os bens que ele já possuía e mais a colheita que ele ia colher. Depois ele diria à alma dele: minha alma, temos bastante bens e descansar, ficar numa boa, agora temos que guardar, não precisa fazer mais nada. Não precisamos pensar nem nada, comemos, dormimos e gozamos a riqueza. E aí será divertido. Insensato que tu és, diz, né? Hoje mesmo tomar-te-ão tua alma, para que servirá o que tu juntou? Aí nós vimos que Emmanuel, numa passagem no livro Fonte Viva, que eu estou vendo ali, eu não lembro qual é a lição, ele nos adverte dizendo que o homem, a pior miséria do ser humano é a miséria moral. Que o indivíduo que age mais ou menos como esse homem do celeiro, ele vive na miséria moral. Ele pode ter tudo na vida, mas não tem a paz nem a felicidade, que é o que a gente almeja, o que nos impulsiona a trabalharmos, a adquirirmos, para que a gente tenha paz e sossego, tranquilidade. Só que a paz e o sossego que nós procuramos não está nesses bens materiais. Ele está justamente nos sabermos administrar esses bens, em benefício não somente nosso. Por exemplo, um grande empresário que tem uma montante de dinheiro ou de bens materiais, ele pode produzir dando emprego, estimulando as pessoas a trabalhar, a ganhar o seu pão de cada dia honestamente, né? Então esse é um bom administrador dos bens materiais. Aliás, a função dele é essa. Se a riqueza veio para ele, é para que ele use, para que ele use em benefício coletivo. Esse é o sentido. Então, quando o indivíduo começa a administrar desta forma os bens materiais que Deus lhe confia, ele já começa a sair da miséria moral e entrar então na dimensão da vida propriamente vivenciada por todos nós. E aí Emmanuel adverte assim, Gilberto e Edson, que a miséria moral é as pessoas que não acreditam na vida futura. Quando elas se olham no espelho assim, vê que estão envelhecendo com nós assim, aproximando como é
aproximando os 70 anos, ela fica desesperada. Meu Deus. Aí ela olha para os bens que ela possui, os bens materiais, e olha para si e diz, agora não vou aproveitar mais nada, porque estou chegando no final da vida e a coisa... E aí ele fica perturbado, e aí o seu sossego e a sua paz se transforma numa terrível decepção, né? E se ele tem a sabedoria divina e conhece o processo da evolução, isso aqui ele não passaria por essa terrível tristeza. Exatamente. Ele saberia que se não tivesse naquele momento ali, ele ia ter outros momentos, né? Ia ter outra oportunidade, de repente até de saber administrar melhor os bens que possui. Porque na verdade os bens da gente não é da gente. Não é da gente. A gente é apenas usufrutuário. Ou Sim. seja, Deus coloca nas nossas mãos de maneira provisória. E também, se daqui a pouco ele resolver tirar, ele tira. Quantas riquezas, quantas fortunas desapareceram da noite para o dia? Exatamente. Às vezes eu vejo assim, famílias assim, que eram riquíssimas e de repente a gente olha os descendentes, estão ali passando penúria. E temos aquela outra passagemzinha ali, neste mesmo, no final ali, quando Jesus estiver dizendo que o homem não representa aquilo que ele possui, de bens materiais. É a essência dele. Exatamente. O importante do nosso ser é as virtudes que nós trabalhamos e desenvolvemos em nós. Que é o que a gente leva que é o para que o mundo nós espiritual. É o que nós levamos Dessa vida que a gente dessa passa vida. aqui, corporal. O que nós trazemos e levamos é isso aí. O que nós aqui encontramos... Por isso que a gente não pode dizer que não é gente, que é da gente porque a gente não leva. Se a gente pudesse levar, sim. aí era da gente, né? Aquela história do caixão não tem gaveta para levar, para levar as coisas. Hoje em dia nem gaveta mais tem. nem gaveta mais tem, porque já é cremado mesmo. Exatamente. Já para mostrar que nada leva, né? Não sobra nada. E na sequência do livro, desse capítulo, Jesus nos fala da passagem de Jesus na casa de Zaqueu, né? O Zaqueu. Estava faltando o Zaqueu na história. E quando nós vimos essa passagem, a advertência que tem através do... Eu me basei muito em Emmanuel para trabalhar no Evangelho de Jesus, porque ele traz mais uma clareza e nos dá um brilho mais assim para compreender melhor. Geralmente, quando nós lemos a passagem de Jesus na casa de Zaqueu, as pessoas que assistiam Jesus naquela época já fizeram um mau juízo. Mas seria a mesma coisa que hoje, Machadinho, tu convidar um político desse aí que está queimado aí, todo mundo, já imaginou Jesus chegar e convidar, fulano, vem cá, quero jantar na tua casa. O que a gente ia pensar? Imagina tanto lugar para ele ir, ele foi exatamente na casa desse sujeito. Na casa desse mais ou menos isso, né? Exatamente. Né? Mas a minha surpresa daí foi quando Jesus, né? Zaqueu, como era um homem de baixa estatura, mais ou menos como eu, que vamos botar duas cadeiras aqui para chegar na nossa altura. Esses são os artifícios, né? Então são os cicromes que o Zaqueu subiu, né? Para ver Jesus. Ele subiu numa árvore, porque sabia que Jesus tinha que passar por ali. Jesus passando ali, olhou para cima, deu-se com Zaqueu, disse, desce depressa, Zaqueu. E Zaqueu desceu depressa, e aí Jesus disse, hoje eu quero que você me receba na tua casa. Quando as pessoas ouviram dizer isso, elas murmuravam entre si, dizendo, mas como que o mestre de vocês, dizendo para os discípulos de Jesus, vai jantar e pernoitar na casa de um homem, de uma pessoa de má vida? Um homem que cobra impostos, Mas aí Zaqueu, diante de Jesus, o que acontece? Jesus, jubiloso que estava Zaqueu por receber Jesus, né? Ele dirige-se a Jesus e diz, né? Se roubei ou usurpei meu semelhante, né? Vendo tudo que eu tenho, distribuo a metade aos pobres, e aqueles que eu roubei ou logrei, eu devolvo 4 vezes mais. Puxa. Então, Zaqueu foi tocado aquele encontro da luz com a treva, podemos dizer assim, numa comparação simples. E aí Jesus, dirigindo-se aos presentes, ali, aos seus discípulos,
diz: esta casa hoje recebeu a salvação. O interessante, né, sobre Zaqueu, o Jardim, é que ele realmente se transformou. Ele mudou naquele dia ali, e contam, né, algumas revelações espirituais de que ele se tornou o 12º apóstolo. Que ele trabalhou, passou a trabalhar com eles. Só que era o seguinte, existia um preconceito dos outros apóstolos em relação a ele. Porque eram pessoas humanas também. Exatamente. Eles tinham relação tanto ao Zaqueu como a Maria Madalena, com relação às mulheres. E ele tinha, então ele ficava lá no cantinho dele, humilde lá, sem se destacar muito, mas trabalhando pela caridade e ajudando os outros apóstolos também. No meu modesto conhecimento que eu tenho da doutrina espírita, este encontro de Zaqueu com o Cristo estava mais ou menos previsto no planejamento reencarnatório do próprio Zaqueu. Mas caberia a ele fazer a sua opção ou não. É igual o Paulo de Tarso. No momento que houve o fato, ele disse para Jesus: o que queres que eu faça? Exatamente. Já que eu não, essa é a grande questão. Nós não perdemos a oportunidade. Exato. Que Jesus coloca no nosso caminho. Eu digo isso quase afirmando, porque diz assim na sequência, né? Esta casa recebeu hoje a salvação, porquanto também este é filho de Abraão, disse Jesus. Visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Procurar e salvar o que estava perdido. Né? Eu não tenho dúvida que Lucas, quando registrou essa passagem de Jesus, Zaqueu estava já no planejamento reencarnatório dele, e já tinha pensado, e por misericórdia de Deus, né, pelo trabalho dele e a conversão dos seus atos, ele teve esse encontro com Jesus. Assim como o próprio Emmanuel, né? O próprio Emmanuel, que foi Publius Lentulus, ele era um senador romano, teve um encontro com Jesus, passou por este momento, Jesus convidou ele que deixasse o orgulho, e ele perdeu a oportunidade. Não. Depois, claro, hoje é um grande espírito, né? Se tornou, mas naquele instante ele naquele momento ele optou por como todo então, ser humano tem há muitos relatos dos evangelhos, inclusive de histórias da época, revelações espirituais, que mostram que muita gente passou por experiências de Jesus convocando. Vem para o meu lado, vem para o lado certo, né? O lado do bem, o lado da valorização do espírito, né? Deixa o orgulho da verdadeira vida, Esse convite ele fazia na época para todas as pessoas, que ele tinha a oportunidade de fazer, e ele continua fazendo para nós até hoje. Com certeza. Mas como tu disseste, tu falaste que o Zaqueu poderia estar, né? Porque a gente não tem essa certeza, no plano reencarnatório dele de ser, como o Gilberto acrescentou na fala, um 12º apóstolo, mas ele poderia, como muitos de nós fazemos hoje, devemos ter feito da turma que Jesus convidou e não aceitamos o convite, Gilberto. O Zaqueu poderia ter dito: mas eu sou pequenininho, eu não consigo ver por cima desse povo. Mas ele pensou: eu sou pequeno, mas essa árvore vai me colocar numa posição que eu vou conseguir ver o mestre. Exatamente. Então ele tomou uma atitude proativa, né? Quase que como aquele que subiu pelo telhado para descer na presença. Por dentro, né? Para entrar dentro da casa, né? Exato. E tu observa que, na verdade, a gente é convidado. Porque quando a gente faz uma referência a Zaqueu, a gente pega um personagem, um momento da história já descrito, feito, né? Então não tem mais o que mudar. E aí a gente começa a fazer as conjecturas a respeito. Mas se tu observar, nós somos Zaqueu todo dia. Todo dia Jesus nos convida. Mas daí a árvore é baixa, eu não tenho tempo, eu sou baixinho, não vou subir na árvore porque eu posso cair e me machucar. E ao mesmo tempo, eu sempre falo, usando o exemplo de Paulo e de Saulo, né? Porque enquanto ainda Saulo, né? Que ele vê a luz. A primeira frase é emblemático, né? Ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Ele não pergunta nada, absolutamente nada.
Se é a gente pergunta assim, mas olha só, Jesus, dá tempo de eu ir lá em casa, resolver minhas coisas, botar as coisas em dia, dá tempo de eu... A gente sempre ia colocar alguma coisa, e a gente faz isso. Sim. A gente coloca sempre um porquezinho, uma perguntinha. Por isso que o Gilberto fala, é muito isso. Não teve questionamento, houve entrega absoluta. Tanto como Zaqueu, que sobe na árvore, como Paulo, ou Saulo, né? Tanto como quando eles perceberam. Por aqui o caminho. É quase que como um momento de iniciar qualquer atividade, né? Você encara e vai. Mas não é só decidir, porque a gente também faz muito isso, a gente às vezes desiste, depois deixar para desanima no meio do caminho. Eles não, tanto Saulo como Zaqueu, continuaram. E o Gilberto fez uma referência à discriminação, vamos chamar de agora de qualquer outros adjetivos, a discriminação ou o preconceito dos outros apóstolos para com Zaqueu, para com Madalena, né? E eu te pergunto uma coisa, não é uma desculpa, não é mamon quando a gente diz assim, eu não vou fazer isso porque tem um monte de gente que não gosta que eu faça. É a mesma coisa que o mordomo fiel a minha colocação. Que o dinheiro deixou ele então eu digo assim, mas eu não vou seguir a doutrina espírita porque daí um monte de amigo meu vai dizer que eu virei espírita agora. Então vamos tirar a palavra espírita. Eu não vou ser cristão, eu não vou começar a trilhar um caminho correto ou melhorar o meu caminho de vida, porque os meus amigos começarão a tirar, eu vou usar uma palavra coloquial aqui, me perdoe, sarro de mim. Não é verdade? E a gente não toma atitude. Diferente da Madalena e do Zaqueu, o mamon deles eles deixaram para trás e enfrentaram a caminhada junto com o mestre. Tanto que o desprendimento dele que ele venderia tudo que ele tinha. Perfeito. Dava metade aos pobres e o resto ele pagaria aqueles que ele usurpou, né? Da parte da culpa ele já fez uma bela parte, né? Ele já estava meio que pedindo desculpa e pagando aquilo que ele fez errado. Eu já disse nesse programa aqui, a gente tem que sempre ter reservas, porque não é uma revelação de diversos espíritos, né? E Kardec se baseava nisso, né? A revelação é aquela que vários espíritos davam. Mas tem uma história, um relato de um espírito de que Zaqueu, na verdade, era depois se tornou Bezerra de Menezes. É o mesmo segundo é o mesmo espírito, né? Então olha só como ele aproveitou bem a oportunidade. Se tornou um espírito que depois reencarnou no Brasil como convidado especial de Jesus. Jesus convidou algumas pessoas para reencarnar no Brasil. Porque quando ele traz o Evangelho para a terra brasileira, como é que é trazer o Evangelho para a terra brasileira? Qual é a raiz que ele traz para implantar o Evangelho aqui? São as reencarnações de espíritos que iam fazer esse trabalho. E um deles foi convidado especial de Jesus, Bezerra de Menezes. Já imaginou? Ser convidado por Jesus? Para reencarnar no Brasil. Não era por mamon, era por Jesus, né? Implantar a árvore do Evangelho. É um privilégio muito grande, né? Uma missão fabulosa. Agora, Bezerra de Menezes, em matéria de humildade, ele nos incentiva muito, né? Ali naquela parte da... Eu me lembro de uma passagem, eu não sei que... Mas fala que eu Tu não deixa o Gilberto contar a história, que ele vai contar a história do programa inteiro. A pessoa vai cada parágrafo de uma história. Cada vírgula inteira é uma história. Quando o Bezerra de Menezes recebeu a notícia que poderia migrar para outro planeta mais elevado, né? E ele implorou a Deus para ficar junto de nós, numa missão como essa de vir ao Brasil. A gente está sempre preocupado quando é que o nosso planeta vai se tornar regeneração, porque a gente quer um planeta de regeneração. Não é verdade? Mas a regeneração tem que ser nós. Mas daí é ofertada a Bezerra, né? Porque com certeza ele iria para um planeta ou para um orbe de posição maior que regeneração. E ele diz, não, eu quero ficar enquanto um dos meus estiver aqui chorando, né? Estiver passando trabalho, eu estarei aqui para enxugando as lágrimas. Aí a gente mostra que a gente tem que trabalhar, né? Tem um amigo meu que diz assim, eu gostaria de, quando morrer, ir para um umbral. Eu disse, umbral? Claro, trabalhar no umbral.
Tem que espíritos, tem que auxiliar as pessoas que Alguém precisam. tem que Ninguém pensa nisso, né? Ninguém não pensa. querem para um umbral, mas é para atrapalhar. Olha só. E também nessa parte, a gente, olhando o exemplo de Bezerra de Menezes, pensando, refletindo sobre o céu que certas crenças e religião apresentam, né? Tem uma diferença muito grande. Qual é a pessoa que vai viver uma vida plena, sabendo que os filhos estão lá no outro lado, jogados numa vala de sofrimento e dor, né? Não tem como. Então, esse processo evolutivo que a doutrina espírita nos traz, ele nos dá um conceito e uma convicção de transpor todas as nossas dificuldades, sabendo que a culpa é nossa. Mas já nem tem o erro, o trabalho também, né? O trabalho é nós que temos que fazer essa transformação do planeta de prosperação para a regeneração. Eu me lembrei de um fato quando nós fizemos em Edson uma palestra sobre o céu e o inferno, de uma passagem, muito tempo atrás, uma das primeiras palestras que eu vi, o palestrante estava relatando que ele estava conversando com a empregada doméstica dele, que era de outra religião, não importa qual é a religião, certo. E ele questionava isso, né? Como é que a mãe vai se sentir feliz, ela no céu e o filho no inferno? Não! O religioso lá da minha igreja disse o seguinte, que Deus apaga da nossa mente o filho e aí então a gente não vai sofrer. Aí eu fico pensando, será possível que Deus ia apagar da mente da pessoa mesmo? Só apagava coisa ruim. Porque não tem como explicar isso. Sim. Então a única explicação que é apagar da mente da pessoa que tem filho. Esse exemplo que tu trouxesse, quando a gente faz relação ao livro Céu e Inferno, é o exemplo mais pungente quando numa palestra cheio, né, de mães e pais, né, e a gente diz assim, qual de vocês mães, porque as mães são muito mais do que nós, né, mais sensível, vocês mães deixariam seus filhos sofrerem e iriam gozar o paraíso eterno? Aí todo mundo se entreolha, né, e diz assim, nenhuma vai me deixar. Elas iriam morar no inferno, que é o que a gente discute no céu e inferno, né, que não existe, mas elas iriam morar no inferno junto com seus filhos para estarem junto com eles. Então, foge dessa compreensão, né? Na verdade, é o amor que rege, né? Que está acima de tudo na vida das pessoas, e nas mães, e nós pais, e todos. E os avós também, né? Os avós também, agora você tem 3 avós aqui hoje. Aqui entramos agora na parábola do mal rico, né? Falando do homem. Mas Jesus falou bastante sobre coisa de riqueza, né? Muito, bastante. E aí encerramos com a parábola dos talentos. Nesse capítulo ele é riquíssimo, ele só nos instrui a não esbanjar o dinheiro, mas não nos apegar ao dinheiro, aos bens materiais. Ele nos dá uma dimensão bem nítida e certa, com convicção de que nós precisamos trabalhar o nosso ser para compreender que os bens materiais é daqui desse momento da vida, que eles não vão com nós para o outro lado da vida. Agora, as virtudes nós precisamos desenvolver o mais rápido possível. Ele dá o exemplo de parece que é com 5, né? 5 talentos que traz mais 5. Então ele diz que, esse é o mais rico. Esse aqui é o que vai administrar mais recursos. Então ele está dizendo que é bom. A pessoa tem em suas mãos mais recursos. E esse trouxe mais 5, ficou 10. O outro 2, mais 2. Mais 4. O problema fosse com esse umzinho aqui que ficou só com aquele 1. Aquele que enterrou o talento ali de medo do Senhor. E o medo justamente foi uma justificativa que ele usou para, segundo o Emmanuel, não trabalhar. Não trabalhar. Para não trabalhar, negócio servo mal e preguiçoso, né? Vou deixar, não vou me incomodar, vou devolver para ele o dinheirinho que ele me deu. E o chefe diz assim, tá bom, deve ir no banco, tu não botou pelo menos o juro. Pelo menos guardasse no banco lá, entregasse lá para os banqueiros. Mas tu vê que até naquele tempo já tinha juro. Isso aí.
É para a gente ver como as coisas funcionam numa hierarquia. Mais ou menos o que está em cima é aqui embaixo, né? No plano espiritual, no plano material. E esses ensinamentos da parábola dos talentos, tem muitas pessoas que acham assim, quando ele se referiu, pegue aquele talento daquele servidor mau e preguiçoso, né, que seja lançado às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Se nós olhar para essas palavras registradas por... Até o que não tem ele será tirado, não entendi agora essa. E aí se refere, não é aos bens materiais, mas sim às virtudes que ele deixou de desenvolver nele. Que os bens materiais e aquela parte em que nós podemos tirar, quanto mais tira, melhor. Que é o que nos pega as coisas materiais. E aí a gente analisa com relação à reencarnação, os defeitos de caráter Então, assim, você administrou bem os 5, na outra encarnação você vai continua sendo um bom administrador. Exatamente. Você é escolhido para ser um bom administrador. Você administrou 2, tudo bem. Na outra você já pode repetir essa fase. Você teve 1, então faz o seguinte, na outra você vai ficar sem esse 1. Vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar sem esse 1, porque esse 1 para aprender a dar valor para as coisas. Então é o sentido exatamente. da parte da reencarnação. Não tenha dúvida. E eu volto então a fazer uma nova viagem reencarnatória para que aprenda. Até aquilo que você tinha será tirado, porque aquilo não serviu para te aprender, na outra tu vai vir sem para ver se tu aprende. Para desenvolver. Porque é uma forma de ensinamento, né? Não é um castigo, é uma forma didática de ensinamento. Às vezes a lei divina nos exige um pouco mais como forma de ensinar. A gente não aprende de um jeito, vai ter que aprender do outro. Exatamente. Como na parábola ali, na passagem do mal rico, ele já tinha gozado todos os bens materiais na vida física, e Lázaro não. Lázaro tinha passado todo o sofrimento e miséria na porta da casa do rico. E ele nem sequer foi tocado pela compaixão de socorrer ele nas mínimas necessidades. Né? Ele foi totalmente avarento mesmo. Né? E aí no tormento que ele próprio criou, sofria, né, aquele calor terrível daquele estado de espírito, daquele inferno que a pessoa acredita, né? E cria através da sua consciência, cobrando o porquê que ele não fez a caridade, porquê que ele não foi solidário, deixou que aquele pobre Lázaro coberto de chaga e de úlcera sofresse tudo aquela... Esse livro aqui, chamado Céu e Inferno, contém relatos de diversos espíritos. Eu gosto muito da quarta parte, no 4º capítulo dele, que fala dos gozos. Exatamente. E do castigo da vida futura. Então aqui é o seguinte, Kardec na época ouviu espíritos de diversas situações. Na realidade era o mesmo espírito em diversos médiums diferentes, né? E aí eu vi, aquele que se suicidou tinha tal situação no mundo espiritual, ali no exemplo. Aquele que praticou tal coisa tinha tal situação no mundo espiritual, aquele que só fez o bem tinha tal situação no mundo espiritual. Essa passagem de Jesus, olha só, nós temos aqui um rico e um pobre que não tinha nada. O que é que acontece no mundo espiritual? Invertem-se as posições. Exatamente. Esse aqui que não tinha nada, estava lá uma boa no mundo espiritual. Esse aqui que era rico, estava numa situação... Mas tem um detalhe que nós temos que atentar para isso, que Lázaro, ele estava no gozo da vida eterna, porque ele também foi designado. Ele não se revoltou. Não sim, claro, porque isso não quer dizer nada. O fato de ser pobre não quer dizer nada. A atitude dele sim que levou ele. Aí que fez com que ele... Poderia ser o contrário, poderia ser que o rico, que usou bem o dinheiro em favor coletivo, estava numa boa, e aquele pobre lá que ficou reclamando a vida inteira de Deus, poderia... Eu costumo também dar um exemplo assim, que na hierarquia espiritual, na hierarquia divina, o mendigo da rua que passa às vezes pela gente com mau odor,
Às vezes, na proporção espiritual, ele pode estar acima de nós, Sim, moralmente. Exatamente. Né? E aí é que A nós... gente só vai saber quando chegar lá e olhar ele. Exatamente, como a rainha que ela chegou lá e estava lá... Mas sendo o cara era lá. meu escravo, como é que ele está aqui melhor que eu? Exatamente. Então, esse processo evolutivo e esse esclarecimento que a doutrina espírita nos traz é que faz com que a gente cada vez mais, né, se interesse e continue este trabalho magnífico de estudar e compreender e tentar aplicar na nossa vida, na vida prática, né? Eu quero encerrar, eu creio que nosso tempo já está... Machadinho, Nós temos eu acho que nós tempo temos ainda. mais uns 20 minutos, 15 Mais 20 20 minutos. minutos. O porquê que Jesus sempre na dimensão dada, quando temos uma dúvida assim da pessoa que usou mal o momento da vida dele, quase todos nós usamos bem pouco a nossa inteligência em benefício de outros, dado a nossa posição que se encontramos. Mas aqueles que deixaram mais ainda a desejar, a gente percebe que a passagem da vida material é o único remédio que nós temos para curar a nossa chaga. Na dimensão espiritual nós aprendemos, mas nós temos que conviver, e é na convivência que nós vamos fazer a diferença. É isso que eu compreendo e entendo, né? Quando ali no Livro dos Espíritos, na quarta parte, onde nós estudamos a pluralidade da existência e a justiça da reencarnação. Porque senão não teria sentido, olhem só, a gente viveria só no mundo espiritual, não precisava passar esse trabalho todo aqui. Exatamente. Né? E aí lá a gente evoluiria no mundo espiritual. Só lá. Poderíamos até fazer uma outra comparação, de outro exemplo, seria muito fácil nós chegar, aprontamos todas, depois quando chegarmos nessa idade que nós temos, que já não dá mais para muita coisa, né? Nós chegar e se arrepender, então tá tudo bem. Aí passa aquela borracha e apaga tudo aqui. Mas na verdade, a gente tem essa chance. O problema é qual sentimento do nosso coração que está regendo essa ação. Exatamente. Será que é para dar uma enganadinha em Jesus? Porque ele não vai olhar o ato, ele vai olhar o sentimento, né? Exato. Porque a gente sabe que vai ler o nosso coração. Porque se a gente pensar assim, a gente vai dizer sempre aquela velha história, mas esse cara é bandido, sabe, né? Esse cara é bandido, ele não tem cura. E aí, usando essa frase, todos os bandidos estão fadados a serem bandidos eternamente. Exatamente. Ok. Isso, eu estou falando usando um termo bandido, um adjetivo aqui, um substantivo bandido, mas somos todos nós nessa mesma... Sim, claro. Somos todos nós. E aí, quem que disse que o cara na última hora não pode, contrito de coração, dizer assim, pá, eu fiz tudo errado, será que eu posso agora mudar e fazer a coisa certa? E querer fazer a coisa certa na sua última hora, né? Na sua última hora, que na verdade não é a última hora, mas é o último momento vivo, né? Pode. Mas daí Jesus, a consciência vai olhar para ti e dizer, realmente tu estás querendo isso, ou tu não me engana. Não adianta tu vir com essa conversinha para cima de ti mesmo. Né? Exatamente, que não vai levar. Porque quando a gente chega no mundo espiritual, isso é fato, a gente vai continuar sendo exatamente o que está aqui. Exato. Exatamente. Com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, mas se a gente tenha conhecido, tenha aprendido sobre espiritismo, sobre a vida após a morte, vai ser de mais fácil entendimento. Não, os trabalhos serão os mesmos, mas a gente vai ter mais entendimento para viver aquela situação. Tem o atenuante da responsabilidade que nós temos. Nós vemos por um outro prisma, né? Sim. Aí nós vimos aonde erramos e aonde acertamos, com muito mais clareza, né? Porque o nosso corpo, às vezes, ele pode, maior das vezes, ele nos ampara e protege. Porque se não fosse o corpo, nós teríamos um juízo muito ferrenho para nos cobrar. Eu gosto de dar um exemplo, que na verdade eu copiei esse exemplo do Haroldo Dias. Sim. Ele diz o seguinte, um exemplo bem simples. Eu mato o Machadinho agora, nesse momento.
Eu sou sempre matador. Sim. Eu não sou nunca vítima. E no caso agora tu é a vítima. Morre, vai para o mundo espiritual, te matei, depois eu acho a minha vez lá também. Aí os espíritos nos reúnem e dizem assim: ó, o negócio é o seguinte, aqui o que rege é a lei de justiça, amor e caridade. Então vocês ficam conversando aí entre vocês, E chega um para ver determinado... se vocês se um perdoam o outro. É possível, mas não é espontâneo esse perdão. Então o que a espiritualidade faz? Volta numa encarnação, um como pai, outro como filho, desenvolve o amor, ninguém se lembra de nada. Exatamente. Desenvolve o amor. Palavra- Quando volta no mundo espiritual, na outra ele me matou, mas nessa ele foi meu pai e me adorava. Então não tem outra forma de ir consertando essas coisas. Para você desenvolver o amor de forma natural, vocês têm que passar por esse processo da encarnação. Exatamente. Então esse é um exemplo bem claro que mostra como ela é importante na nossa evolução espiritual. Exato. Tem que ter mais machadinho. Concluímos então para definir o que é riqueza material e o que é riqueza espiritual. No capítulo anterior, ou melhor, neste mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos Espíritos, nos fala o Espírito de Verdade na verdadeira propriedade que diz o que o homem possui plenamente da sua propriedade e aquilo que é dado levar deste mundo. Ponto final. Deu para levar é teu, não deu para levar. Do que ele chegou e encontrou, e quando parte deixa, ele goza enquanto aqui permanece. Forçado, porém, a abandonar tudo isso, não tem mais as riquezas e nem a posse real, simplesmente somos usufrutuário de todos os bens que Deus confiar para nós administrar. De todas as riquezas, o que então que nós possuímos? Do que tudo aquilo que é usado pelo corpo fica, o que é usado pelo espírito, a inteligência, os conhecimentos, a caridade que praticamos, o bem que espalhamos, a verdade que nós falamos, nem que ela nos machuque, mas que nós sejamos coerentes com ela, é o que vai somar no nosso somatório e nos dá aquela tranquilidade e aquela paz que tanto nós almejamos. É aquilo que nós falamos com relação ao livro do Céu e Inferno. A situação nossa no mundo espiritual vai depender daquilo que nós fizemos aqui. A situação nossa, de cada espírito, vai ser boa ou ruim ou difícil no mundo espiritual, dependendo das nossas atitudes aqui. Exato. Tem outra forma. Na passagem do livro Alvorada Cristã, psicografia de Chico Xavier pelo espírito Demélio Lúcio, tem o juízo reto. Não me lembro dessa passagem. É muito belíssima. Eu até gostaria de nós encerrarmos com essa reflexão. Fique à vontade. Se você Ao tribunal de Alequim, o juiz respeitável e sábio compareceu o negociante de nome Jonathan, arrastando Zorabel, miserável mendigo. Este homem, clamou o comerciante furioso, enganou-me com um logro de vasta proporção. Vendeu-me um colar de pérolas falsas por 5 peças de ouro, asseverando e garantindo que valia 5.000 vezes. Comprei a joia acreditando haver realizado um excelente negócio, descobrindo afinal que o preço delas era inferior a 2 ovos cozidos. Estou curioso por essa história. Quer saber Reclamei diretamente ao mistificador, mas este vagabundo gastou um rico dinheiro. Exijo que a pena da justiça para ele é ladrão e irresponsável, condenável. O magistrado, porém, que cultuava a justiça suprema, recomendou que o acusado se pronunciasse por sua vez. Grande juiz, diz o mendigo, reconheço haver transgredido o regulamento que nos rege. Entretanto, tenho meus 2 filhos estirados na cama, de balde procuro trabalho digno
pois me recuso sempre em pretexto da minha idade e da minha pobre apresentação. Realmente enganei o meu próximo e sou um criminoso, mas prometo resgatar o meu débito tão logo puder. O juízo meditou longamente e sentenciou: para Zorabel, o mendigo, 5 bastonadas entre 4 paredes, a fim de aprender a sofrer honestamente, sem assaltar o bolso do seu semelhante. E para Jonathan, o mercador, 20 baionadas em praça pública, de modo a não mais abusar dos humildes. O negociante protestou revoltado: o que ouço? Sou vítima de um ladrão e devo pagar assalto que não cometi? Iniquidade, iniquidade, dizia ele. O magistrado, todavia, bateu forte com o martelo sobre a mesa e chamou a atenção de todos os presentes e esclareceu em voz alta: Jonathan, a justiça verdadeira não reside na terra para examinar as aparências. Zobedel, o vagabundo, chefe de uma família infeliz, furtou 5 peças de ouro no propósito de socorrer os filhos desaventurados, porém tu, por tuas vezes, tentaste roubar dele, valendo-se do infortúnio que o perseguia, apoderando-se do objeto que acreditava valer 5.000 vezes peças de ouro, a preço irrisório de 5. Quem é o mais nocivo à sociedade perante Deus? O mísero infame que roubou um pão a fim de matar a fome dos filhos? Ou um homem que, atendido pela bondade do Eterno, com dons da fortuna e da habilidade, absorve para si uma padaria inteira a fim de abusar calculadamente da alheia indigência? Quem furta por necessidade pode ser louco, mas quem acumula riqueza indefinidamente, sem movimentá-lo no trabalho construtivo e na prática do bem, com absoluta despreocupação pela angústia dos pobres, muitas vezes, passa de inteligente, sagaz, aos olhos daqueles que o mundo adormece no egoísmo e na ambição desmedida, mas o malfeitor diante de todos e do poderoso que nos julgará a todos no momento oportuno. Sobre a vigilância dos guardas robustos, Zozebel tomou 5 bastonadas em sala lacrada, fechada, para aprender a sofrer sem roubar. E o Jonathan, comerciante avarento, 20 baionadas em praça pública, a fim de não mais explorar sem escrúpulo a miséria, a simplicidade e a confiança do povo. Eu acho que a mensagem do Evangelho, somado a esta parte do livro Alvorada Cristã, conclui o nosso trabalho de hoje, né? Nos fazendo uma reflexão profunda. O homem comerciante achando que era vítima, na realidade ele estava sendo a E se tu trouxer essa história para o mundo de hoje, não sei o que, quando tu estava lendo isso aqui me lembrando naquela passagem, aquelas pessoas que são vítimas de golpe. Exatamente. Por quê? Porque na verdade ela que estava querendo dar um golpe na pessoa. Eu tenho aqui um bilhete premiado aí, não, vou ficar com esse bilhete para mim. Exatamente. Então a ganância da pessoa é que faz que leva ela a cair no golpe. Se ela não tivesse ganância nenhuma, nem tivesse intenção nenhuma, com certeza, ela não cairia. Não cairia. E aqui me lembrou isso, Machadinho. Mas a gente agradece essa reflexão que tu fez conosco aqui, olhando diversas passagens do Evangelho. Eu nunca tinha tirado tempo para ver quantas passagens Jesus faz referência a esta questão da riqueza. Exato. Porque realmente ele veio com esta missão de nos ensinar, de nos orientar. De nos orientar, olha pessoal, não se percam pela riqueza. A riqueza é para um coletivo. Exato. Você é um usufrutuário, não é tua a riqueza. Você, por enquanto estiver, né, nas leis divinas, esta possibilidade está em tuas mãos. Pode ser que de repente não esteja. Pode ser que na outra você não venha mais rico porque você não soube lidar com a riqueza. Exatamente. Então a gente agradece essa reflexão
E já está convidado, né, Machadinho? Convidado permanente do nosso programa, sempre que puder, vem aqui para a gente poder conversar sobre o Evangelho. Muito grato pelo convite, né, e pela oportunidade, e desejo a todos os meus irmãos e irmãs que nos assistem nesse momento muita paz, muita felicidade nesse Natal, que o Cristo verdadeiramente renasça em nossos corações e nos estimule na prática do bem e da caridade, que nós temos uma farta oportunidade de praticarmos essa caridade sublime que nos leva à presença de Deus. Vocês perceberam que hoje nós fizemos um programa numa quinta-feira, e com esse final de ano, começo do próximo ano, o programa ele poderá vir também em dias diferentes, de acordo com a nossa disponibilidade, né? E também já posso até anunciar para os nossos amigos que a Dorildo vai fazer o programa também lá de Joinville. Ela está em Joinville e ela também vai participar do programa de lá, em geral o programa de lá, então nós teremos aí agora com mais frequência a Dorilda, porque ela não pode ficar muito longe aqui das pessoas que gostam desse programa, porque ela foi a pessoa que começou tudo isso. Idealizou, né? Exato. Então ela tinha que ir para Joinville, mas já arrumamos um jeito dela fazer o programa lá. Que bom, que ótimo. Mentira. A gente perguntou e ela prontamente disse: faço, vamos fazer. Tá bem. Então, e nós agradecemos mais uma vez o Machadinho e convidamos vocês para ficarem de olho. De repente a gente aparece aí na semana que vem já com outro programa. O dia a gente ainda não sabe, mas estaremos de volta sim. Até lá. Obrigado.